Após sobreviverem ao ataque alienígena, Ayase leva Ken até a casa de sua avó para darem um jeito na maldição que roubou a banana do garoto. Porém, ao chegarem ao local, eles são surpreendidos por um alien gigantesco que prende eles em uma fumaça venenosa. Será que nossa dupla conseguirá lidar sozinhos com aquele alien? Eu sou o Reijan e hoje veremos o resumo dos episódios 1 e 2 de Dandadan. Se você já viu a parte 1, pule para o tempo que está aparecendo na tela. E se gostar do vídeo, clique no botão de like ou deixe um comentário. Então, preparado? Vamos lá. Vemos um cara cheio das segundas intenções com uma garota que se defende com um belo chute, mas infelizmente é defendido pelo rapaz que mete o contra-chute que a derruba, e ele ainda chama ela de quebrada e vai embora enquanto ela insulta ele com o nome de peixes. E desde quando isso é um insulto? Até seus colegas de classe concordaram comigo, e descobrimos que aquele era o primeiro namorado dela, e ela só estava com ele por ele se parecer com alguém chamado Ken Takakura, e suas amigas falam que caras como ele estavam extintos. Mais tarde, vemos ela se arrastando pelos corredores, lamentando e pedindo para ser consolada, até que vê um garoto sofrendo bullying, e quando os alunos iriam jogar um imã nele, ela aparece para defendê-lo, e volta para as suas lamentações pelos corredores. O garoto aparece atrás dela, dizendo que ela estava apaixonada, e se alguém foi falar com ele só poderia ser isso. Ela acha que ele endoidou e fala que não queria ser amiga dele, mas ele diz que estava falando de outra coisa e lhe mostra um livro de ocultismo. Ela diz que não acredita nessas coisas de OVNIs, mas ele corrige ela, dizendo que eram fenômenos anômalos não identificados, e diz que estão se preparando para uma guerra espacial. Ela não acredita nisso e tenta ignorá-lo, mas acaba se irritando e pega pesado com ele, dizendo que ele era chato, por isso não tinha amigos. E até eu senti essa. Mas ela acaba admitindo que exagerou e conta que não acredita em aliens, mas acredita em fantasmas. E o moleque começa a rir dela e os dois acabam rivalizando. Ela conta que sua avó é uma médium, e ele devia ver um exorcismo, com o possuído tendo convulsões. Mas ele diz que isso não era prova, já que doenças causam convulsões. E ela rebate, perguntando se ele já pegou carona com o OVNI, e os dois voltam a brigar. E finalmente ela propõe uma competição. Se provar que fantasmas existem, ele viraria seu serviçal. E o garoto propõe o mesmo caso vejam fãs, então ela se tornaria sua serviçal. Mais tarde, no hospital abandonado, vemos a garota assustada conversando com 4 olhos pelo telefone. Ele explica que aquele local era um santuário de OVNIs, e lá ela poderia ter a experiência de ser abduzida. Ela fica com medo e ele inclui que aliens fazem experiências com humanos. Ela pergunta se já fizeram isso com ele, que responde que talvez, já que aliens apagam as memórias dos humanos, o que deixa ela bem desacreditada. Vemos que ele também chegou a um local abandonado, conhecido como ponto espiritual, decidindo provar para ela que fantasmas não existem. E eu vou contar para vocês, de jeito nenhum eu entraria num lugar abandonado, nem de noite nem de dia, eu tô fora disso, nem que me pagassem. O 4 olhos se apavora com o som e começa a cantar. Ela avisa que ficar falando alto era perigoso, então ele começa a cantarolar baixinho enquanto entra na caverna. O 4 olhos pergunta se ela já viu um fantasma, ela responde que não, e ele fica indignado por ela acreditar em fantasmas sem ter visto um. Ela volta a dizer que sua avó era médium e que sua família era esquisita e conta um pouco sobre ela. Quando criança, ela fazia um ritual de boa sorte antes de sair de casa até chegar na escola, e por causa disso os garotos tiravam sarro dela. Porém, se ela não fizesse, sua avó ficava brava. Ela conta que o pior foi ter visto o menino que ela gostava tirar sarro dela, e por isso ela ficou sem falar com sua avó e parou de fazer o ritual. Mas ela havia percebido que não ficava brava por si mesma, mas sim porque odiava que tirassem sarro de sua avó, porque ela adorava, assim como seu trabalho de médium, pois parecia algo especial, e por isso ela acreditava em fantasmas. E pergunta por que ele acredita em aliens. Ele responde que não era importante. Ela insiste e ele responde com outra pergunta, se precisa mesmo de motivos para gostar de algo, e ela acaba concordando. O 4 olhos encontra algo estranho no chão e se assusta com algo atrás dele. Ao se virar para frente, ele se depara com um monstro, que diz que deixaria ele chupar suas tetas se deixar ela lamber o bilau dele. Eu não tô zoando, isso tá escrito na legenda em inglês, em português e tá na dublagem. Ele corre apavorado, a garota diz que não era para correr lá dentro, e ele fala que não tinha nada lá, além de uma velha tarada. A garota tenta avisar que a velha era perigosa e diz que ele não deve deixar ela ultrapassar ele de jeito algum, ou a vovó Turba amaldiçoaria ele. A velha acaba o pegando, cortando a comunicação. No hospital, a garota também encontra seres estranhos que a capturam, e meu Deus, essa cena me lembra algo. Ela desperta sem suas roupas, cercada pelos estranhos que se apresentam como serpoianos. Eles pedem que ela não tenha medo, pois são amistosos. Ela rebate dizendo que pessoas amistosas não deixam garotas peladas. Os estranhos explicam que só existem machos da sua espécie e assim eles se reproduzem por clonagem, mas isso impede sua evolução e fazem eles perderem algumas funções. Então, para recuperar as funções de reprodução, eles queriam suas bananas. E diz que depois de fazer aquilo com ela, extrairiam seu útero e sua banana para serem estudados. Ela se desespera, revelando
revelando que namorou um babaca, mas que nunca fez aquilo. E sua castidade estava guardada para um cara chamado Ken Takakura, que ela ainda não conheceu, e não para um alienígena esquisito. As criaturas usam telecinesia para controlar ela e a deixar mais daquele jeito, se é que você me entende. E esse primeiro episódio ficou com uns papos muito estranhos, né não? Ela consegue resistir, mas um dos aliens abre suas pernas. E não, seu filho da puta, eu não quero me lembrar de Berserk, aquela cena de novo não. Eu disse não, aquilo de novo não. Graças a Deus o telefone dela toca e um alien atende, recebendo um chutão através da tela. E a vovó Turbo sai do aparelho e dá uma mordida nas partes baixas de um dos aliens. E finalmente descobrimos o nome da garota. O Quatro Olhos possuído se desculpa com Ayase, dizendo que existia um fantasma lá que o amaldiçoou. Os aliens ficam mais interessados em saber como ele chegou ali pelo telefone, já que nem eles tinham essa tecnologia. A vovó Turbo toma o controle e volta com esse papo torto de lamber o bilau dos aliens, que revelam sua verdadeira forma. E dizem que vão pegar a banana dele. E começa a enfrentar a vovó Turbo, que consegue arrancar mais uma banana dos aliens. Um dos aliens consegue atingir o garoto e eles dizem que tem relações amistosas com os humanos. O Quatro Olhos aceita, dizendo que se for a dele, ele daria de bom grado, já que ele sempre acreditou em aliens. E por não ter nenhum amigo, ele acreditava que aliens podiam ser seus amigos. E conta sua história de como ele sempre chamou por eles, e os outros alunos zombavam dele. E só teve uma pessoa que se aproximou, pedindo que não encostem na Ayase, ou se veriam com ele. E pelo bem dela, ele se transformaria num monstro. Ele é atingido mais uma vez e o alien diz que precisavam apenas de humanos mulheres. Ayase se lembra dos ensinamentos de sua avó, que ela deveria colocar força abaixo de sua barriga e imaginar seu ki disparando do topo de sua cabeça. Ela se desculpa com sua avó e consegue quebrar a telecinesia do alien. O Quatro Olhos se surpreende, assim como Ayase, e o alien acredita que forçou demais a telecinesia, abrindo os chakras dela. Assim ela consegue chutar o alien para fora da nave. O Quatro Olhos ainda estava possuído, avançando para cima dela, que consegue desfazer a transformação, ficando frente a frente com a maldição, que revela ter possuído o bilau dele. E enquanto estiver com ele, a maldição continuaria. Então se ela quiser o bilau dele de volta, eles deviam ir até o túnel. E lá ela os enfrentaria o quanto quiser. E desaparece, chamando ela de perua velha. E olha só quem fala, a velha pervertida. A nave cai e os dois conseguem sair. E ambos passam a acreditar tanto em fantasmas quanto em aliens. O Quatro Olhos se pergunta como se livrar da maldição. E Ayase diz que devem dar uma surra na vovó Turbo. Então ele decide ir pra lá naquele momento, deixando as roupas pra ela se vestir. Já que tudo isso aconteceu por causa dele, ele não quer que ela se envolva ainda mais. Ela recusa, dizendo que se não fosse por ela, o Quatro Olhos já estaria morto. Ela devolve as roupas dele e ambos saem andando. Ele insiste que ela se vista, pois ele não conseguiria falar com ela direito naquela situação. Isso acaba fazendo o coração dela bater mais forte por ele, já que ele acabou dizendo uma das falas de Ken Takakura. Ela se acalma e pergunta o nome do Quatro Olhos, que disse chamar Ken Takakura. Ayase se recusa a aceitar que Ken possui o mesmo nome de seu ídolo. Ele fala que ela tem que aceitar, gostando ou não, afinal aquele era o nome dele. A maldição começa a tomar conta do garoto, mas Ayase, o maior estilo Jedi, controla a maldição, pressionando o garoto contra a parede, e decide que ele nunca mais deve pronunciar seu nome perto dela. E já que ele gosta de ocultismo, decide chamá-lo de Okarun, falando que o mataria se usasse o nome de Ken Takakura perto dela. Os dois discutem até o amanhecer, e Ayase acredita que a vovó Turbo não apareceria durante a luz, afinal fantasmas só aparecem à noite, e resolve chamar Okarun para sua casa, afinal ele estava mais assustador que uma assombração. Chegando lá, ela avisa que sua avó pega pesado com os meninos e quase matou seu ex-namorado, o que deixa ele preocupado, mas o maior problema foi passar pelo portão, que faz Okarun pegar fogo. Ayase rapidamente usa seus poderes Jedi e joga ele no rio, e descobre que aquilo aconteceu por causa do amuleto contra o mal. Ela remove o amuleto e diz para ele ficar de boa, se pegar fogo era só jogar ele no rio de novo. O garoto entra cheio de medo, mas deu tudo certo, por enquanto. Ayase pergunta se estava tudo bem. Ele afirma que estava só com a coceirinha, e ela aproveita para zoar com o cabelo dele, que ficou parecido com a da vovó, deixando ele bem irritado. Ayase pede para ele esperar enquanto se troca, mas Okarun invade pedindo ajuda com a maldição, e acaba indo parar na parede. Ela arranja uma roupa para ele, se lembra que ele não tinha nada lá embaixo, e pede para ver se era verdade que a vovó Turbo disse sobre a maldição. Ele mesmo confere e realmente não tinha mais nada lá. Ela zoa com a cara dele e os dois voltam a brigar. Ayase diz que aquilo só aconteceu pois se sentiu desafiada, e Okarun revela que não queria deixar aquela chance passar. Ele não tinha amigos e quando ela apareceu ele ficou desesperado para falar com ela, e começa a se lamentar que eles são de mundos diferentes, e ele não devia ter falado com ela, se desculpando por ter envolvido ela nesse problema, e fala que após resolverem isso ela podia voltar a ignorá-lo. Ela se recusa, dizendo que ele tira conclusões precipitadas, e que ele não tem amigos porque fica empurrando eles para longe. Ela faz um clima
clima é mó bom, ele estraga tudo, chamando ela de baranga. E de novo os dois voltam a brigar. Ele diz que ela não pode sair por aí esfregando a fraqueza dos outros na cara delas. Então a campainha estranha toca. E a Aya estranha, pois ela nunca ouviu aquele som antes. Ela conta que sua avó disse que eles têm duas campainhas, uma para humanos e outra para espíritos malignos. E nota um amuleto protetor em cima da estante. Eles decidem sair e pôr o amuleto no lugar. O Karun pede para esperar, pois ele podia pegar fogo lá dentro. Aquela coisa não estava mais na porta, e uma fumaça preta estava sobre o local. Em seguida, a casa é cercada por paredes, e ela decide pôr o amuleto de volta no Tori. Ela repara uma mancha no amuleto e vemos seu nariz sangrando. O Karun também é afetado, e todo o lugar estava com aquela fumaça preta. E no teto apareceu uma criatura que diz ter encontrado as pessoas malignas que não cumpriram a promessa. Eles tentam fugir, mas são arremessados contra a casa. Eles evitam o segundo ataque, e a criatura exige que deem sua banana para ele. A Yase se pergunta o que era aquela coisa, e pergunta ao Karun se ele tinha outra banana lá embaixo. Isso é coisa que se pergunte? Empolgado, ele diz que aquilo era um alien, falando que era o colarinho, visto pela primeira vez em Flatwood, conhecido pelo seu tamanho. A Yase estranha a campainha ter funcionado com aliens, e o garoto explica que após presenciar fenômenos espirituais, pessoas também relatam ver OVNIs, dizendo que deve existir algo em comum entre eles. Ela fala que devem dar um jeito no alien antes que a névoa acabe com eles, mas enquanto ela estiver contendo a maldição dele, ela não poderia usar seus poderes psíquicos. A casa explode e eles entram em um galpão. A maldição quase assume o controle dele, mas a AC traz ele de volta, porém fica faltando uma parte. Então ele decide lutar e pergunta se ela consegue liberar a maldição, deixando apenas sua cabeça no controle. Eles são atacados e ela decide tentar, relutante por não saber controlar seus poderes. Prestes a serem atingidos, ela consegue e o Karun ganha uma nova forma, que com essa boca enorme me lembra o Deku Dark, misturado com a Berserker Armor. E olha a carinha da AYASE, parece que ela também gostou, hein? Ele disse se sentir cheio de poder, mas ficou deprê pra caramba. E tá tudo bem, o Karun. Eu também ficaria deprê se um espírito tivesse levado minha banana embora. A AYASE acha que quebrou seu psicológico, mas ele diz que estava consciente, porém muito pra baixo, terminando as frases com Yo, o que faz ela estranhar muito seu jeito, mandando ele parar. O Karun vai até o gigante, que o ataca, porém ele arranca os dedos dele na mordida, e fala que tava desmotivadão, enquanto a AYASE nem acredita no que estava acontecendo. E eu só tô pensando que ele tá todo torto. E você que tá me vendo, ajeita a postura, olha a coluna. As coisas estão indo bem, mas o corpo do garoto não aguenta e ele é atingido. A AYASE consegue retirar ele de lá antes de ser esmagado. Ele se desculpa por não ter conseguido e descreve que usar o poder da vovó Turbo era como ser rasgado ao meio. Ela olha pro alien e nota que ele parece um lutador de sumô, e tem a ideia de fazer ele encostar sua mão no chão. Assim, talvez eles conseguiriam vencer. Acho que só eu fiquei perdido aqui, porque o Karun achou uma ideia genial. Ele decide se transformar mais uma vez e parte pra cima do alien, arrebentando o joelho dele. A AYASE avança e consegue derrubar o gigante, fazendo uma de suas mãos tocar o chão, o que faz ela derreter. Porém, o alien cria pernas nos ombros para salvar a outra mão, e arremessa a AYASE contra a parede, a golpeando. Ela segura a transformação de Okarun. Ele pede pra ela não se importar e soltar a maldição dele. Porém, ela tava puta que o alien trapaceou e decide que ela acabaria com ele sozinha. E chama o alien de frango e recebe uma enxurrada de ataques sendo afundada na parede. Mas aquilo foi tudo estratégia para ela ficar fora do Tori. Assim ela puxa o Karun e prende o amuleto, fazendo o alien queimar. E tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Ela tenta relaxar, mas não tem um minuto de descanso com aquela maldição. E elogia o novo cabelo do Prota, mas diz que gostava mais do estilo Black. Mas o esforço foi tanto que ela desmaia, deixando a maldição livre. Assim finalizando o segundo episódio de Dandadan. No próximo episódio, intitulado Tem Duas Vovós Saindo na Mão, eu trarei mais um resumo, então não perca o próximo vídeo. Se você tiver gostado do resumo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever ou compartilhar com alguém que queira ver esse anime. Assim você apoia nosso canal, e se você estiver vendo pelo celular, clique em hypar, assim chegaremos a mais pessoas. Eu agradeço de verdade a sua companhia, até a próxima!